Estamos no ar com Bate-Papo FGV e hoje vamos falar sobre epidemias no Brasil com Eduardo Massad. Médico especialista em doenças infecciosas, Massad é professor e pesquisador da Escola de Matemática Aplicada da FGV. Com a proximidade do verão, doenças como a zika, a chikungunya, a dengue, a febre amarela, que assolou o país no início do ano, as epidemias começam a alertar os especialistas. E, mais recentemente, uma outra epidemia de saúde, que não é transmitida por mosquitos, passou a alarmar a comunidade científica. Segundo uma pesquisa realizada pela ONU em 200 países, o Brasil está prestes a enfrentar um outro tipo de epidemia, a da obesidade e desnutrição, que é a chamada carga dupla de má nutrição. São pessoas que estão bem acima do peso, mas subnutridas. Temos cenários distintos de epidemias para debater hoje, começando pelas que são transmitidas por mosquitos, principalmente pelo Aedes aegypti. Como é que a área de saúde no país está se preparando para a temporada de verão, que aumenta as incidências de zika, dengue e chikungunya? Professor, obrigada pela sua presença aqui no Bate-Papo. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui conversando com você. Bom, não há nada de novo em relação à tentativa de se prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes. São as mesmas medidas de precaução que vem se tentando implementar no país, aliás, no mundo, há décadas, que é evitar o criador do mosquito. Eu sou muito pessimista em relação ao Aedes aegypti. Eu costumo dizer que o Aedes aegypti é a terceira praga urbana, depois de ratos e baratas. Então, aonde tiver população humana e uma temperatura mínima, assim como você vai ter rato, vai ter barata, vai ter Aedes aegypti. Ninguém fala em erradicar baratas, porque não é possível. Da mesma forma, o Aedes aegypti, ele chegou, se adaptou e veio para ficar. Certo. Então, é bem mais grave do que se pensava. Não tem como erradicar o mosquito. É impossível erradicar o Aedes aegypti. E é muito, muito difícil controlá-lo. Porque, diferentemente do mosquito que transmite a malária, por exemplo, que pica durante a noite, você põe um mosquiteiro impregnado com inseticida e você está duplamente protegido. Você não deixa ele te picar e, se ele chegar perto, ele morre pela ação do inseticida. O Aedes pica de dia, então ninguém vai sair por aí na rua com um mosquiteiro em torno. Essa é a grande dificuldade. É um animal extremamente bem adaptado ao nosso ambiente urbano. Então, é muito difícil controlá-lo. Os criadores, ele é um mosquito praticamente invisível. Não sei se você já viu um Aedes aegypti. É muito difícil você ver um mosquito. Ele pica embaixo, onde fica exposto a parte da perna. Então, ele é muito arisco. E os criadouros podem ser qualquer coisa. Qualquer tampinha de garrafa choveu, ele vai se criar. É muito difícil você matar um mosquito adulto. Então, o fumacê, aquele inseticida, o que acontece quando passa o caminhão do fumacê? Todo mundo corre para dentro de casa e fecha a janela. Devia ser o contrário, e né? prende o mosquito lá dentro. Então, e além disso, esse aerossol de inseticida é muito pesado, ele não chega no mosquito, ele cai no chão antes, enfim. É o principal desafio da medicina tropical. Hoje em dia é tentar controlar o Aedes aegypti. Professor, agora, qual a chance do Brasil enfrentar um outro surto de febre amarela esse ano e no início de 2019, como a gente teve no início de 2018? Veja, nós ainda não tivemos, por razões que ninguém consegue entender, um ressurgimento da febre amarela urbana, que é aquela transmitida pelo Aedes aegypti. Provavelmente, esse Aedes aegypti que convive conosco hoje em dia não é o mesmo que transmitia a febre amarela há 100 anos atrás. Ele provavelmente é um mosquito muito mal adaptado à febre amarela. Ele não tem competência para transmitir a febre amarela. Caso contrário, a gente já teria observado surtos de febre amarela urbana há muito tempo. Qual é a chance dela voltar? Depende. O que nós temos é a febre amarela silvestre, que é transmitida por primatas não humanos, macacos. Eu tenho tentado convencer as pessoas, e até publiquei um artigo esse ano ainda, sugerindo a possibilidade de se vacinarem os macacos. Porque
a vacina que nós usamos para seres humanos é a mesma que foi desenvolvida e testada, primeiramente, em macacos. Portanto, ela funciona para o macaco. É muito difícil vacinar macaco? É muito difícil vacinar macaco na Amazônia, mas não nos parques e áreas verdes que nós temos nos centros urbanos. O Zoológico de São Paulo, no passado, fechou e recolheu os seus animais. Por que ele não vacinou? Então, enquanto a gente não eliminar essa fonte de zoonose, porque a febre amarela hoje em dia é uma zoonose, é uma doença do macaco que é transmitido incidentalmente para o ser humano. Se nós tivermos uma nova epizootia, que é uma epidemia entre os animais, nós vamos voltar a ter caso de febre amarela. Tudo depende disso. Porque a AIDS a gente vai ter, não tem jeito. Certo. Agora, o futuro secretário de Saúde do Rio, o médico Edmar Santos, ele assume o cargo com uma previsão de aumento de 720% de casos de chikungunya no estado do Rio no próximo verão. Quais são as medidas para a gente evitar outra epidemia? Então, veja, eu não tenho a menor ideia de onde ele tirou esse número mágico. Se ele falasse 700, 800, mas não, é 720. Percebe que tem aí um preciosismo nessa previsão. Eu diria que prever isso em relação à chikungunya é a mesma coisa que você tentar perguntar se vai chover no Natal do ano que vem. A gente sabe, na época do Natal chove, então é muito provável que tenha chikungunya. Mas 720% eu não sei de onde saiu esse número. De toda forma, tudo depende da volta do Aedes aegypti. O que eu quero dizer? Nos últimos 3 anos, a gente não teve nem zika, nem chikungunya, muito pouca chikungunya e quase nada de dengue. Por quê? Esse é um mistério. Por que nós não temos observado dengue? Foram medidas de controle? Não foram. Pelo contrário. Muito provavelmente são fatores climáticos que fizeram com que a densidade do Aedes aegypti ficasse abaixo de um limiar crítico, que não precisa ser 0. A chikungunya, provavelmente o Aedes é um pouco mais competente para transmitir a chikungunya, porque de todas as 3 doenças, a única que não caiu tanto, mas caiu, foi exatamente a chikungunya. Daí então a preocupação que se nós voltarmos aos níveis de densidade de Aedes que a gente observava até 2015, nós vamos de fato voltar a observar chikungunya e dengue. E a zika vai voltar, não tem nenhuma razão para ela ter desaparecido. Veja, nós temos no Rio de Janeiro, em São Paulo, milhões de pessoas suscetíveis à zika. Sim. Nós temos um movimento de seres humanos no país, para lá e para cá, porque não se iludam, ela não desapareceu. Continua chegando gente em São Paulo infectada com zika, continua chegando gente no Rio de Janeiro infectada com zika. Só não tem Aedes o suficiente. Até quando, ninguém sabe. Olha, professor, no ano passado, na sua opinião, houve falta de informação para a população sobre a vacinação fracionada? Como é que deve ser feita essa estratégia de vacinação no país? Na verdade, houve falta de informação para os profissionais de saúde. Ninguém sabia o que fazer. Essa é que é a realidade. Foram pegos de surpresa naquela situação. Todo mundo foi pego de surpresa. Essa vacina fracionada era completamente desconhecida. Pouca gente sabia que era possível fracionar, teoricamente. Eu acho que essa vacina fracionada, ela funcionou, mas ela não deve proteger por mais de 1 ano. Isso é uma opinião minha. Eu desconfio que a proteção dela dura só por 1 ano. Significa que precisaria, se tiver epizootia, voltar a vacinar todo mundo de novo. Você só vai conseguir evitar uma epidemia grande de febre amarela se você vacinar as crianças dentro do calendário nacional de imunização. Como elas recebem uma vacina de sarampo, elas deveriam receber também uma vacina de febre amarela. Porque nós estamos num país em que febre amarela está por aí. Então, uma grande faixa do país é uma zona de vacinação permanente. O Brasil vacina milhões de pessoas contra a febre amarela, mas vacina já na idade mais adulta. E, aparentemente, essa vacina é possível que ela pudesse ser introduzida no calendário de imunização. Aí sim, você vai ter cobertura universal, pode ficar sossegado, porque com febre amarela não se brinca. É a mais grave, né? É gravíssima. É a mais grave de todas. É uma das mais graves doenças que existem.
Agora, nesse ano, a gente teve uma volta significativa de doenças como a febre amarela que a gente está falando, mas também o sarampo. Por que isso aconteceu, professor? Essa é muito fácil de responder, porque as pessoas não estão sendo vacinadas Contra o sarampo? contra o sarampo. Para você manter o sarampo sob controle, é preciso que se proteja efetivamente 95% dos suscetíveis. Se cair para 90%, você vai ter sarampo. É só chegar alguém infectado. E o pessoal chegou da Venezuela. A Itália morreu gente, na França morreu gente de sarampo. Por quê? Por conta do movimento anti-vacina. Então existe esse movimento, que está praticamente incontrolável, de pessoas que não acreditam e não aceitam a vacinação. A vacinação deveria ser obrigatória por força de lei. Um pai ou mãe que não vacina contra o sarampo tinha que responder criminalmente, porque ele está pondo em risco a vida de uma pessoa. Sim. Quando já existe uma medida de prevenção estabelecida. Deveria ser processado criminalmente quem não vacina as suas crianças contra o sarampo. E os níveis de cobertura estão em torno de 80%. Então, é absolutamente inevitável que se tenha. E nós vamos continuar tendo. Continuar tendo agora, provavelmente, em 2019. Vamos continuar tendo sarampo enquanto não se voltar aos níveis de 95% de cobertura. É uma vergonha, porque o Brasil já tinha eliminado o sarampo. E existe uma previsão de voltar à vacinação do sarampo? O governo faz o esforço máximo, mas se não tiver uma medida que obriguem os pais a vacinarem, continua sendo uma coisa voluntária, vacina quem quer. E não pode ser assim. Tem que ser obrigatório. Tem que ser obrigatório, porque você está colocando não só a vida da sua criança em risco, mas de outras que não podem ser vacinadas por razões de saúde. Então existe um contingente grande de crianças que têm imunocomprometimento, enfim, que não podem receber a vacina e que ficam desprotegidas por uma ideologia de pessoas que estão completamente desinformadas. Correto. Agora vamos conversar sobre uma outra epidemia, né, que é a da obesidade e desnutrição, a chamada carga dupla de má nutrição. As taxas de obesidade triplicaram nas últimas 4 décadas. Hoje a gente tem mais de 600 milhões de obesos no mundo. Como é que o senhor explica essa epidemia e qual a gravidade desse cenário? Bom, vamos começar pelo fim. Essa é a epidemia mais cara que a gente vai enfrentar, porque ela gera um número enorme de agravos à saúde por consequência direta da obesidade. Né? Eu já vou voltar a falar sobre isso. Sim. As estimativas hoje em dia já falam em 1 bilhão de pessoas obesas, e o que é mais curioso, contra 800 mil subnutridos no mundo. Então já você tem mais gente superalimentada no mundo do que subalimentada. Por que as pessoas ficam obesas? A razão fundamental tem que ser compreendida à luz dos processos de evolução por seleção natural. Nós somos um organismo que evoluímos como qualquer outro por um processo de mutação e seleção natural. Acontece que nós paramos de evoluir há 200 mil anos atrás, quando a nossa espécie emergiu. Nós, há 200 mil anos atrás, tínhamos um organismo que estava otimizado, ele estava adaptado para viver num ambiente completamente diferente do ambiente de hoje em dia. Só que o nosso gene não mudou. Então o que acontece? Há 200 mil anos atrás, comida era um luxo. Então os nossos antepassados comiam a cada 2, 3 dias. Comia o quê? Comia raízes, algumas frutas e alguma carcaça de animal que algum outro predador tivesse matado. Isso significa que açúcares, carboidratos e gordura animal não existia, era uma coisa rara. Mas era uma coisa importante. Por exemplo, a gordura é fundamental para o desenvolvimento cerebral. Nosso cérebro é 90% de gordura. Então o que acontece? Aquelas pessoas que por acaso tinham um gene que apareceu por mutação, que aumentasse o apetite por gordura ou por açúcar, sobrevivia mais do que aqueles que não tinham. E, além disso, existe um outro conjunto de genes que faz com que a gente estoque energia na forma de gordura subcutânea, o nosso pneuzinho. Nós temos esse genoma, ele tem um apelido, ele é chamado de o genoma guloso.
Ele nos dá o apetite por aquilo que engorda e nos faz engordar. Só que agora a gente come gordura animal 3, 4 vezes por dia, a gente come açúcar 5 vezes por dia. A gente continua com o apetite e continua com o gene que faz acumular. O resultado é inevitável. Inevitável. Então, de fato, a norma hoje em dia vai ser acima do peso. Então, esse conceito de que o que é normal é abaixo de índice de massa corpórea de 25, vai ter que subir, porque a maioria das pessoas já estão. Percebe? Agora, como que você tenta resolver isso? É muito difícil. Na geração dos meus pais, ser obeso era sinal de opulência. Então as pessoas exibiam, né? Os homens exibiam barrigão para dizer, veja como eu sou rico e bem de vida que eu posso comer. E os pobrezinhos tudo magrinho. Hoje em dia a coisa inverteu. Isso é o que eu chamo de paradoxo da obesidade. É mais barato ficar gordo. Por quê? Para você ficar magro, você precisa evitar uma série de coisas. Fica muito mais caro você comprar frutas, hortaliças frescas, carne magra, peixe. A disponibilidade de alimentos que engordam é muito maior e eles são muito mais baratos. Então você começa a observar que a obesidade está mais prevalente nas classes menos favorecidas. Isso é uma dupla perversidade. Porque essas pessoas vão adoecer. O que a obesidade causa? Hipertensão, diabetes do tipo 2, infarto do miocárdio, outras doenças cardiovasculares, derrame. E como as pessoas estão ficando mais velhas, aonde aparecem essas doenças, é uma consequência inevitável. Então não é só uma epidemia de obesidade, é uma epidemia de todas as doenças não transmissíveis que aparecem na maturidade. Isso pode arrebentar qualquer sistema de saúde, por isso que eu digo, é a mais cara, a mais perversa. E que tende a aumentar, então? E que está aumentando desesperadamente. Por quê? Porque o principal fator para você evitar a obesidade é a educação. Aliás, todos os problemas do país passam necessariamente pela educação. E eu não vejo nada no horizonte que venha a resolver isso, para ser bem sincero. Se as pessoas não conseguem ter a informação, entender a informação, interiorizar a informação, ela não vai conseguir controlar essa disponibilidade de alimentos que são obesogênicos. Então as pessoas não são educadas porque são pobres e não têm dinheiro para ficar magra. Então, com essa dupla perversidade, você começa a ver essa tragédia anunciada. Vai estourar daqui uns 20 anos. Aí vai arrebentar de vez. Você acha que tudo isso, 20 anos, já com tanta gente, já a gente está... Você falou mais ou menos uma previsão de 1 milhão de pessoas, a gente está fazendo... 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. Que são obesos. Sim, sim. A gente está falando sobrepeso são 3 bilhões. Quase metade da população mundial tem sobrepeso, que é o índice de massa corpórea acima de 25. Então você veja, existem outros fatores que predispõem à obesidade. Está se descobrindo agora que a nossa microflora intestinal é determinante. Cada um de nós, não sei se você sabe, mas nós temos mais bactérias do que células no nosso organismo. Se você contar todas as bactérias que tem dentro da gente, tem mais bactéria do que as células que nos compõem. E cada um de nós tem o chamado microbioma, que são bactérias mais ou menos diferentes de uma pessoa para outra. Alguns microbiomas aumentam a absorção de nutrientes e fazem com que a pessoa engorde. O que já se fez? Experimentos muito interessantes. Você pega um rato que é gordinho, você pega o microbioma dele e transplanta para um rato que era magrinho. E o rato que era magrinho fica gordinho. Então não há dúvida que o microbioma influencia a nossa predisposição. E existem outros componentes, provavelmente genéticos, que aumentam a suscetibilidade. Veja que interessante, nos Estados Unidos a obesidade está estabilizando em torno de 30%. É possível que só 30% da população seja suscetível. Isso a gente ainda não sabe. Ele é um dos países mais obesos do mundo. Né? É o país. É o país, né? Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, 20% das crianças e 32% dos adultos estão obesos.
isso tem acontecido na maioria das vezes na população mais pobre, que a gente está falando aqui, que ingere alimentos muito calóricos e pouco nutritivos. Temos formas de combater esse quadro? Temos políticas públicas? O que se pode fazer? Veja, uma coisa que eu esqueci de falar, só para não voltar a esquecer, é que também o nosso sedentarismo também contribui para isso, né? E nós temos também uma composição psicológica para não se movimentar. A gente só se movimenta se for muito necessário. Ou seja, a preguiça é uma característica universal da nossa espécie. Tá? Então, isso associado a uma maior ingesta, a consequência é inevitável. O que acontece, o que poderia ser feito? Como você perguntou. Educar as pessoas, o que não é uma coisa trivial. Tá? Porque não é simplesmente você fazer campanha de divulgação. Isso entra por uma orelha e sai pela outra. Enquanto as pessoas estão vendo, elas se sensibilizam, depois acaba. A gente vê isso em tudo, até mesmo o combate do Aedes aegypti, como a gente viu. Né? Fora que o açúcar vicia, né? Ele vicia porque nós temos gene para ter o apetite ao açúcar. Então, enquanto ele estiver disponível, as pessoas vão continuar ingerindo. As crianças, por exemplo, se não tiver uma política extremamente rigorosa de controle, com força de lei, para mudar a merenda escolar e, principalmente, proibir a propaganda na televisão de alimentos obesogênicos. Se você assiste o Discover Kids, eu tenho 2 netinhos, eles são bombardeados o tempo inteiro com bolachinha, que tem gordura trans, etc, etc. Isso tinha que ser proibido, meu Deus do céu. Não pode. E os pais têm que saber que não pode dar isso para as crianças. Com criança, você precisa ter que ter um equilíbrio, porque eles têm que ter um aporte calórico mínimo e você não pode inculcar na psique deles essa obsessão por ficar magro, porque isso vai cobrar um preço mais tarde. Agora, você percebe a complexidade que é você manter esse equilíbrio? Só as pessoas que são muito bem educadas é que conseguem controlar. Certamente. Agora, o Brasil foi o primeiro país a assumir compromissos com a década de ação para a nutrição da ONU, que são desafios para o fortalecimento da saúde na agenda da segurança alimentar e nutricional, que vai entre 2016 e 2025. Como é que funciona esse programa? Qual é a relevância disso, professor? Veja, é muito bonito, né, no papel. Então, o que o Brasil se comprometeu a fazer? Primeiro, estabilizar a prevalência de obesidade no Brasil, não deixar crescer mais. Segundo, reduzir em 30% a ingesta de bebidas açucaradas. Terceiro, aumentar em 18% a ingesta de frutas e hortaliças. O Brasil assinou e prometeu. E na prática, né? A minha avó, que era italiana, dizia o seguinte: dal dire al fare c'è di mezzo il mare. Quer dizer, entre o dizer e o fazer tem um mar no meio. Como é que você vai parar o crescimento da curva de prevalência da obesidade? Como é que você vai reduzir em 30% o consumo de bebidas açúcar? Como é que você vai aumentar? Veja, implementar isso na prática é um desafio astronômico. O Brasil não tem a menor condição de cumprir com o que está assinado. Agora, é claro que, como eu disse já, você só vai conseguir melhorar isso, como tudo, fazendo uma revolução educacional. Coisa que não há nada no horizonte que aponte nessa direção. Não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, nem a médio prazo. Enquanto isso não acontece, tem que ser por força da lei. As pessoas se comportam dependendo do que é proibido fazer. Eu me lembro que antigamente não existia cinto de segurança no carro. Cinto de segurança passou a ser obrigatório. Hoje em dia, você já não consegue mais entrar no carro e não colocar. Não precisa, podia até tirar a lei, as pessoas já fizeram o hábito, mas começa na lei. Começa na lei. Enquanto você não tiver uma legislação rigorosa, mas não adianta ter a lei no papel, ela tem que ser cumprida. Esse é um outro desafio que nós temos em relação a todos os nossos problemas. Correto. Agora, essa semana, o governo e empresas firmaram um acordo para diminuir o açúcar na comida industrializada, com a meta de retirar 144,6 mil toneladas de açúcar na composição dos alimentos até 2022. Qual a importância dessas ações? Você acha que elas vão funcionar?
E de que forma elas podem ser mais eficazes no combate à obesidade? Eu gostaria muito que funcionasse, porque esse é o caminho, como eu acabei de dizer. São medidas nessa direção que podem ter algum efeito a médio prazo. Então, essa medida é muitíssimo bem-vinda. Eu espero com toda sinceridade que ela seja cumprida, porque isso de fato é o caminho. Esse é o caminho correto. São medidas como essa e São outras como medidas nesse caminho, nessa linha de redução de açúcar nos alimentos industrializados. E educar a população. E educação. E dar condições para que elas possam comprar alimentos que sejam razoáveis. Porque enquanto você tiver, desculpe, redes de fast food, aonde você vai, e é muito prático, e é muito barato, não tem jeito de controlar. Correto, professor. A gente está chegando ao fim do programa. Tem alguma consideração que você acha importante que a gente não tenha falado na entrevista? Não, é como eu disse, quer dizer, todas as epidemias, e o seu controle principalmente, passam necessariamente pela educação. Enquanto o país não conseguir se educar, nós vamos continuar tendo doenças de terceiro mundo. Porque nós não poderíamos estar tendo mais febre amarela, francamente. No século XXI, com uma vacina eficiente, não é admissível que a gente esteja nessa situação. O surto de obesidade, ele é recente, ele é muito recente. Tá? Você pega uma fotografia da praia do Guarujá ou de Ipanema, dos anos 70, você vai ver, eu estou em outro planeta. Não pode ser as mesmas pessoas que a gente vê na praia hoje em dia. Então, isso está começando. Agora, coisas como febre amarela não podiam estar acontecendo. Correto. Tá bom, muito obrigada pela sua participação no bate-papo. Foi um grande prazer. Obrigada a você também por acompanhar o programa com a gente até agora. E mais informações você pode ter no portal fgv.br, qualquer informação sobre a Fundação Getúlio Vargas. Bom dia e até semana que vem.